destaque internacional importante, porque um homem matou ao menos 4 pessoas e esfaqueou pelo menos 6, agora pela manhã, na zona sul de Israel. O nosso comentarista André Laes está com a gente aqui no estúdio e vai detalhar essa informação e também comentar esse assunto. Bem-vindo, André. Obrigado. Um atentado terrorista, um israelense de nome Mohamed Alab Ahmed Abu Aliaka, que já foi preso pela polícia israelense em 2015 por ter propagado a ideologia do Estado Islâmico na escola do vilarejo que ele trabalhava em 2015. Ele fez um atentado aparentemente aqui de lobo solitário, ou seja, quando não tem uma organização terrorista por trás que recrutou ele para enviar ele para cometer o atentado. Ele aparentemente pegou um carro, atropelou uma frentista, saiu do carro com uma faca e esfaqueou mais outras 4 pessoas, matando elas, feriu outras 6, até ser morto por um civil armado, um motorista de um ônibus que parou o ônibus e atirou nele para ele parar o atentado, porque ele não estava parando, ele estava tentando encontrar outras pessoas, aparentemente. Aí, se a gente tiver imagens, inclusive, dá para colocar aí, mostrando exatamente aí as imagens aonde ele está sendo perseguido aí por civis para tentar neutralizar ele. Esse é o 3º atentado já à faca nessa semana. Teve outros 2 atentados em Jerusalém, 2 oficiais e uma civil também foram esfaqueados em Jerusalém. As tensões estão aumentando, está chegando perto do mês sagrado do Ramadã, onde os muçulmanos celebram 30 dias e eventualmente aí entram todos os dias em Jerusalém para rezar nas mesquitas sagradas. A polícia israelense está tentando apaziguar esse tipo de tensão que acontece por causa de lobos solitários. O atentado foi condenado por todos os espectros políticos do país, de esquerda a direita, árabes e judeus, e obviamente foi parabenizado pelos líderes dos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica. Agora, André, você é um estudioso no assunto, sempre traz as atualizações em relação a Israel e também o relacionamento do país com as demais nações do mundo. Você tem observado uma escalada na violência dentro de Israel? Quais são os conflitos que você gostaria de destacar com outras nações e também com outras religiões, sobretudo? Então, na verdade, existe uma tensão religiosa, né, dentro de Israel, principalmente em questões relacionadas a Jerusalém, mas a gente está falando de tensões religiosas entre aqueles que são ultra-radicais e fundamentalistas. A maioria das pessoas são pessoas de bem, que querem trabalhar, voltar para suas casas e aí não ter nenhum tipo de problema no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas a gente sabe que parte do conflito ele é um conflito religioso, principalmente vindo aí da incitação à violência por parte de grupos como Hamas ou a Jihad Islâmica, que controlam à força o território palestino com 2 milhões de habitantes, baixo aí ditadura desses 2 grupos. Essa incitação que eles fazem chega também nos árabes israelenses que vivem dentro de Israel. Mas é bom lembrar, os árabes israelenses, que são 2 milhões de cidadãos que moram dentro do Estado de Israel, são pessoas de bem que querem viver as suas vidas normal e ir para o trabalho, mandar seus filhos para a escola e para as universidades. Existem algumas pessoas que não são pessoas de bem e que são pessoas que eventualmente querem causar distúrbios ou cometer atentados e atos terroristas. E aí o Estado vai punir essas pessoas, vai prender ou eventualmente vai matar essas pessoas durante um atentado para evitar que civis morram. De uma certa forma, as tensões dentro do país diminuíram. A gente teve tensões fortes em maio do ano passado, com a guerra que teve entre Israel e o Hamas em Gaza, e protestos violentos dentro de Israel dos 2 lados, de judeus contra árabes e árabes contra judeus. Mas os líderes religiosos responsáveis, mais a liderança política, foi aí até as comunidades e engajaram em diálogos importantes para diminuir essas tensões que estavam acontecendo em maio do ano passado. Então aqui a gente tem um exemplo de um lobo solitário, mas isso não reflete a boa relação que precisa continuar existindo entre árabes e judeus dentro do Estado de Israel. Jovem Pan News e a hora certa, 1h58, para finalizar com o nosso comentarista e analista da Jovem Pan, André Laes, que está detalhando justamente um atentado aparentemente terrorista em Israel. Só para atualizar a nossa audiência, gostaria que você destacasse, então, 4 pessoas morreram e quantas ficaram feridas, André? 4 pessoas morreram,
6 ficaram feridas. Ainda está tendo aí uma busca por pessoas que possam ter participado do atentado junto com o terrorista que foi morto e eventualmente escaparam. Então não se sabe ainda se existem outras pessoas que estão agora fugitivas, e já entrou o Serviço Secreto Interno junto com a polícia para investigar a fundo as motivações desse atentado. André Laist, comentarista e analista do Grupo Jovem Pan, trazendo as informações diretamente de Israel. Ele volta ao longo da programação da Jovem Pan News.